mundo, meus amigos, acordou em choque. Um choque que vai reverberar por décadas, redefinir alianças, reescrever a história e, sem dúvida, balançar os mercados financeiros globais como nunca antes. Aquilo que muitos consideravam impensável, uma linha vermelha intocável aconteceu. O Irã que conhecíamos, o Irã dos Ayatollahs, acaba de sofrer um bombardeio mais devastador em sua história moderna. Em uma operação coordenada, cirúrgica e brutalmente eficiente, as forças dos Estados Unidos e de Israel desferiam um ataque que não apenas eliminou seu líder supremo Ali Khamenei, mas também implodiu a espinha dorsal de seu programa nuclear e de sua rede de terrorismo global. O tabuleiro geopolítico virou de cabeça para baixo. E agora? O petróleo vai explodir? O dólar vai derreter? Uma terceira guerra mundial está à espreita? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nos bastidores dessa crise sem precedentes. Entender como chegamos a esse ponto de ebulição, quem eram os Ayatollahs, o que estava em jogo e quais os próximos passos de um Donald Trump que mais uma vez desafiou todas as previsões. Fiquem conosco porque essa história é mais complexa, mais perigosa e mais impactante do que vocês podem imaginar. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro voltar no tempo e compreender quem são esses Ayatollahs que governaram o Irã com mão de ferro por mais de 4 décadas. Os Ayatollahs são as mais altas autoridades religiosas dentro do Islã xiita. São considerados estudiosos profundos da lei islâmica, com autoridade para interpretar as escrituras e guiar a comunidade. No Irã, essa autoridade religiosa se fundiu com o poder político de forma única e controversa após a Revolução Islâmica de 1979. Foi nesse ano que o Ayatollah Ruhollah Khomeini liderou um movimento popular que derrubou a monarquia do Shah Reza Pahlavi, instalando uma teocracia islâmica. Desde então, o Irã tem sido governado por um sistema onde o poder político supremo reside no líder supremo, um Ayatollah. Khomeini foi o primeiro governando até sua morte em 1989, e é aqui que entra Ali Khamenei. Após a morte de Khomeini e com algumas controvérsias sobre sua qualificação religiosa na época, Ali Khamenei foi nomeado novo líder supremo. Ele consolidou seu poder ao longo dos anos, tornando-se a figura central de todas as decisões políticas, militares e religiosas do país. Sua palavra era a lei, sua visão, o destino do Irã. Ele controlava as forças armadas, o poder judiciário, a mídia estatal e a política externa, tudo sob o manto de uma interpretação rigorosa da lei islâmica. Mas o regime dos Ayatollahs não era apenas sobre controle interno. Desde o início, sua ambição era exportar a revolução islâmica e expandir sua influência pelo Oriente Médio, muitas vezes através do que o Ocidente classifica como terrorismo e apoio a grupos paramilitares. O Irã se tornou o principal patrocinador estatal de terrorismo no mundo. Isso não é uma acusação leve, é uma política documentada. Eles financiaram, armaram e treinaram uma vasta rede de milícias para desestabilizar governos rivais, atacar Israel e promover seus interesses geopolíticos. Os nomes desses grupos são bem conhecidos. Um deles é o Hezbollah no Líbano, considerado seu braço mais poderoso, uma força política e militar que atua como um estado dentro do estado libanês, com um arsenal que supera o de muitos países. Tem também o Hamas na faixa de Gaza. Apesar de ser sunita, o Irã forneceu apoio financeiro e militar significativo para o grupo que controla Gaza, usando-o como uma frente contra Israel. Tem também os Houthis no Iêmen. O Irã forneceu armas e expertise para os rebeldes Houthis, prolongando uma guerra civil devastadora e ameaçando o transporte marítimo global no Mar Vermelho. Grupos como as Forças de Mobilização Popular no Iraque ou milícias pró-Assad na Síria foram financiadas e controladas por Teherã, capital do Irã, consolidando o corredor xiita que se estende do Irã até o Mediterrâneo. Esse apoio não era barato. Centenas de milhões de dólares foram canalizados para esses grupos, desviando recursos que poderiam ter sido usados para o bem-estar da população iraniana, enquanto aumentavam a tensão e a instabilidade em toda a região.
região. Paralelamente à sua agenda regional e apoio ao terrorismo, o Irã cultivava um projeto ainda mais assustador, o programa nuclear. Oficialmente para fins pacíficos, a comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos e Israel, sempre desconfiou que o objetivo final era desenvolver a bomba atômica. Ao longo dos anos, o Irã acumulou urânio enriquecido, desenvolveu centrífugas avançadas e avançou em tecnologias de mísseis balísticos que poderiam, teoricamente, carregar ogivas nucleares. As negociações internacionais, os acordos, as sanções, tudo parecia uma corrida contra o tempo para impedir que Teherã cruzasse a linha nuclear. Mas os Estados Unidos, sob a administração Trump, deixaram claro que a tolerância tinha limite. Meses atrás, em uma série de ataques aéreos coordenados e de inteligência sem precedentes, as principais bases nucleares iranianas foram completamente destruídas. Não foi um ataque para iniciar uma guerra, mas um golpe cirúrgico para resetar o programa nuclear iraniano em anos, se não décadas. Fontes de inteligência confirmam que foram usados jatos Stealth F-35, mísseis de cruzeiro de precisão Tomahawk e drones avançados para atingir instalações subterrâneas e laboratórios de enriquecimento em uma demonstração gigantesca de força e capacidade. A mensagem era clara: o Ocidente não permitiria que o Irã se tornasse uma potência nuclear. Mas a história do Irã não é apenas sobre seus líderes e seus programas nucleares, é também sobre seu povo. Enquanto os ayatollahs sonhavam com império e poder, dentro do país a população vivia sob uma repressão crescente, com uma economia em frangalhos e liberdade cada vez mais limitadas. Nos últimos anos, vimos ondas massivas de protestos populares que sacudiram o regime até suas fundações. Mulheres, jovens, trabalhadores, estudantes. Milhões foram às ruas para exigir o fim da teocracia, mais liberdade e uma vida mais digna. As palavras de ordem eram claras: morte ao ditador e fora Khamenei. A resposta do regime, brutal e impiedosa. Sob as ordens diretas de Ali Khamenei, as forças de segurança, incluindo a Guarda Revolucionária, reprimiram violentamente as manifestações. Milhares de manifestantes foram presos, torturados e, em muitos casos, mortos. Estimativa de organização de direitos humanos falavam em centenas, talvez milhares de civis assassinados nas ruas, em um esforço desesperado do regime para silenciar qualquer possibilidade de resistência. A ironia é cruel. Um regime nascido de uma revolução popular esmagava seu próprio povo para se manter no poder. Antes que a bala final fosse disparada pelos Estados Unidos, houve um período intenso de negociação. E quem estava no centro disso tudo é Donald Trump. Sua administração havia adotado uma política de pressão máxima contra o Irã, retirando-se do acordo nuclear de 2015 e impondo sanções econômicas paralisantes. Fontes de inteligências indicam que houve canais de comunicações indiretas com Trump tentando arrancar concessões de Khamenei. O que Trump pedia? Basicamente uma rendição em 3 frentes. Primeiro, a desnuclearização completa e verificável. Não apenas congelar, mas desmantelar grande parte do programa nuclear. Segundo, fim do apoio ao terrorismo. Que o Irã cortasse laços e financiamentos com todas as suas redes de grupos terroristas na região, do Hezbollah até aos Houthis. Terceiro, melhoras nos direitos humanos. O fim da repressão interna e o respeito às liberdades civis e políticas do povo iraniano. Khamenei, porém, rejeitou repetidamente as exigências de Trump, enxergando tudo isso como uma humilhação e uma afronta à soberania iraniana. A retórica era de desafio e a cada recusa, a tensão aumentava, aproximando o Oriente Médio do abismo. Era um jogo de pôquer de alto risco, onde ninguém queria piscar primeiro. E então, o impensável aconteceu. Naquele que foi descrito como o ataque mais ousado e complexo das últimas décadas, as forças dos Estados Unidos e de Israel lançaram uma ofensiva combinada, visando não apenas Ali Khamenei, mas também os principais generais e o comando central da Guarda Revolucionária. A inteligência apontava para um local secreto, um bunker fortificado a quilômetros de profundidade, onde Khamenei e seus generais estavam reunidos. A operação foi meticulosamente planejada e de uma força e poderio militar sem precedentes. Nesse ataque foram utilizados porta-aviões, pelo menos 2 grupos de batalha de porta-aviões americanos, como o USS Gerald R. Ford e o USS Dwight D. Eisenhower. Foram posicionados estrategicamente no Golfo Pérsico e no Mar da Arábia, lançando caças Stealth F-22 e F-35 para estabelecer superioridade
capacidade aérea e neutralizar defesas antiaéreas. Bombardeiros estratégicos como Beech ou Spirit, com capacidade de bombardeio furtivo, teriam sido usados para lançar bombas Bunker Buster de penetração profunda projetadas para destruir estruturas subterrâneas. Helicópteros de assalto, unidades da Elite com os helicópteros de ataque AH-64 Apache e os MH-60 Black Hawks teriam transportado comandos para ações de precisão, talvez para garantir alguns alvos específicos ou para uma ação direta de neutralização. Também foram usados mísseis de cruzeiro. Alguns mísseis Tomahawk foram lançados através de submarinos e destroyers navais com a finalidade de saturar as defesas e atingir alvos de alto valor. Alguns drones avançados, como drones de vigilância e ataque, como o RQ-4 Global Hawk e o MQ-9 Reaper, forneceram informações em tempo real e possivelmente lançaram ataques de precisão contra alvos móveis ou secundários. O ataque resultou na morte de Ali Khamenei, do chefe da Guarda Revolucionária, e de vários outros membros do alto escalão do regime. O Irã, decapitado de sua liderança suprema e militar, mergulhou no caos. Com a morte de Khamenei, o vácuo do poder é imenso. Mas o que vem agora? Bom, há vários caminhos que o Irã pode tomar. A primeira é a luta interna. É provável que se inicie uma luta brutal pelo poder entre as diferentes facções dentro do regime e da Guarda Revolucionária. Segundo, a vingança. Claro, o Irã, sem sua liderança, ainda pode tentar retaliações assimétricas. O risco de escalada regional é altíssimo. Terceiro, poderá haver protestos populares. É possível que a população, vendo uma chance de liberdade, retome as manifestações em massa, dessa vez com mais esperança de sucesso. E o que Donald Trump diz a respeito? Bem, como era de esperado, ele já se manifestou. Em uma coletiva de imprensa desafiadora, ele declarou: "Fizemos o que tinha que ser feito. O Irã não será uma potência nuclear. O Irã não financiará mais o terrorismo. E o povo iraniano finalmente terá a chance de ser livre." Ele prometeu apoio massivo a qualquer movimento democrático no Irã e alertou qualquer país que tente interferir nos próximos passos. A queda do regime ditatorial no Irã e a morte de Ali Khamenei são mais do que um evento, são um divisor de águas. O Oriente Médio, já um caldeirão de conflitos, acaba de receber um novo ingrediente explosivo. As ondas de choque financeiras e geopolíticas serão sentidas em cada canto do planeta. As regras do jogo mudaram. Agora, a questão não é se haverá consequências, mas quais serão e quem pagará o preço. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos e, como sempre, estaremos aqui no canal Hora Certa para analisar cada movimento, cada desdobramento e tentar entender o impacto em seu bolso e no futuro do nosso mundo. E não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima e fui!